Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a Proyasmin traz para vocês uma aula sobre conto literário. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre esse gênero textual. Então, vamos lá. O conto literário é um gênero textual que se caracteriza por narrar em prosa uma história fictícia, ou seja, que não é real. São elementos fundamentais para a construção de um conto: o narrador, o personagem, o enredo, o espaço e o tempo. O enredo geralmente é centrado em um conflito. Essa característica rege toda a narrativa, criando uma expectativa no leitor, manifestada por curiosidade, admiração, espanto, medo e surpresa. A estrutura do conto geralmente apresenta 4 momentos bem marcados, como vocês podem ver aí no slide que a Proyasmin colocou, que é a introdução, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Eu separei um conto para vocês chamado Patinho Feio. É um conto bem famoso, tenho certeza que vocês já conhecem. Então, nós vamos ler devagar, pausadamente, para entender onde fica a introdução, o conflito, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Combinado? Então, vamos lá. A introdução, ela é o momento em que o narrador apresenta os fatos iniciais, as personagens e, na maioria das vezes, o tempo e o espaço em uma situação de equilíbrio. E junto com a introdução, nós temos o conflito, tá? Eles fazem parte de uma mesma esfera. Então, vamos ler. Mamãe Pata chocou seus ovos durante muitos dias. Nasceram lindos patinhos, mas o último filhotinho não era bonito. Os bichos que viviam no quintal comentavam: "Que pato mais feio!" E o patinho infeliz se viu desprezado, sempre sozinho. Seus irmãos patinhos também o rejeitavam. Olha aí, nesse primeiro trecho, vocês podem ver que a Proyasmin grifou, nós temos a introdução e dentro da introdução nós temos também já o conflito, tá? No desenvolvimento da história, é a parte em que o conflito começa a se desenvolver, alterando o equilíbrio da situação inicial, tá? Então, é onde a história vai começar a se desenvolver e ser alterada. Então, vamos ver. Certo dia, resolveu ir embora. O inverno chegou e o patinho, com muito frio, escondeu-se debaixo de um monte de palha de milho. O inverno passou, surgiu a primavera e o patinho saiu a passear. Logo depois, nós temos o clímax e o desfecho, que são as partes finais do nosso conto. O clímax é o ápice, o momento mais emocionante da narrativa. Faz parte do desenvolvimento. E no conto do Patinho Feio, o clímax é o seguinte: de repente, vi um lago onde nadavam uma família de cisnes. Como são bonitos, pensou o patinho, e se escondeu para não ser visto. Mas um cisne lindo o viu, aproximou-se e disse: "Venha viver conosco, somos sua família." Logo depois desse trecho, que é o clímax, a parte principal, né, é o ápice da história, nós temos o final, que é o desfecho, como a história se finda, né, como ela se finaliza. O desfecho é o final da história, a solução para o conflito, que pode acontecer de várias maneiras. Pode ser triste, alegre, surpreendente. No caso, é surpreendente, né? Porque de vez ele ser um patinho, ele descobriu que ele é um cisne. Então, nós temos o final da história o seguinte: o patinho olhou seu reflexo na água e compreendeu que não era um pato. Descobriu que era um majestoso cisne. Seu coração bateu de alegria. Então, ele se juntou aos cisnes e saiu nadando feliz pelo Lago Azul. Então, olha só, a gente consegue perceber toda essa estrutura que a Proyasmin falou: introdução, desenvolvimento, clímax, né?
desfecho dentro dessa história do Patinho Feio. E isso nós temos em todos os outros contos. A Pro usou esse de exemplo para ser mais fácil de vocês conseguirem identificar, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido o que é um conto. Qualquer dúvida a gente tira lá na nossa teleaula. Um beijo, pessoal!